Você já sabe que o Ferreirinha foi desafiado pelo craque Neto a fazer 10 gols na temporada, e que se ele fizer, o Neto vai aparecer de tanga ao vivo no programa dos donos da bola. Pois é, e não é qualquer tanga, parece aquelas tangas no estilo do Tarzan. Mas antes de dar risada ou levar na brincadeira, bora entender como essa história começou e o que está por trás desse desafio. Ferreirinha é aquele jogador que desde a época do Grêmio chama atenção. Ele tem aquele estilo de jogo habilidoso, driblador, rápido, envolvente, sabe aquele tipo de jogador que quando pega na bola você já pensa, esse cara joga demais. Pois é, só que por mais que ele seja habilidoso, os números dele nunca chamaram tanta atenção. No ano passado, por exemplo, ele fez 49 jogos, marcou 8 gols e deu apenas 2 assistências. Para um ponta, um jogador ofensivo, esses dados não são exatamente aqueles dados que a pessoa olha e fala, nossa, esse cara joga demais. E é exatamente aí que entra o craque Neto. Com aquele jeitão dele polêmico que todo mundo conhece, ele lançou o seguinte desafio: se o Ferreirinha fizesse 10 gols na temporada, ele iria aparecer de tanga no programa dele lá. Ano, se o Ferreirinha fizer 10 gols, eu venho de coringa aqui. Eu venho pelado aqui. Se o Denis deixar, se a Band deixar, eu venho de tanguinha de... Na visão do Neto, era uma aposta segura, afinal de contas, olhando o histórico do Ferreirinha, era pouco provável que ele alcançasse essa meta. Mas o futebol, meus amigos, é uma caixinha de surpresa. O que ninguém esperava é que o Ferreirinha fosse dar a volta por cima. E não é que ele está jogando muito no São Paulo? Até o momento dessa gravação, hoje, dia 3 de agosto de 2025, ele já tem 28 jogos, 7 gols e 2 assistências. Ou seja, ele está a 3 gols de alcançar os 10 gols da aposta. E tudo isso em menos da metade da temporada. E isso é mais do que um sinal de evolução, é praticamente uma resposta em campo. Agora vamos falar sério. Eu entendo a zoeira, eu entendo a brincadeira e tal, o Neto tá fazendo, mas tem uma coisa que a gente precisa pensar. Esse tipo de brincadeira, por mais que pareça inofensiva, pode atrapalhar a imagem de um jogador, de um ser humano, porque a pessoa tá ali trabalhando, tá tentando mostrar seu trabalho e tem pessoas que ficam na zoação, porque a pessoa não deve estar performando como eles esperavam que performassem, ou está fazendo alguma coisa que na hora não era pra fazer ali no futebol, não tá conseguindo fazer gol, dar assistência. As pessoas têm que entender uma coisa: no futebol existem fases. Tem fases que o jogador tá jogando melhor, tem outras fases que ele está jogando pior. É normal, mas o que a gente não pode fazer é ficar na zoação com o cara ali. Por quê? Porque o Ferreirinha é um profissional. Ele treina, ele se dedica, ele sente a pressão da torcida, da imprensa, do próprio time, e mesmo assim ele tá ali jogando, se entregando e se superando a cada dia. A gente precisa entender que nem todo jogador vai ser o Messi ou o Cristiano Ronaldo, mas só de estar ali em campo, atuando em alto nível, já mostra que o cara é bom. Ele passou por peneiras, passou por treino pesado, por lesões, por críticas, e mesmo assim está lá. E no São Paulo, um dos maiores clubes do Brasil. Tem muita gente que subestima o peso de ser um jogador profissional. Eles acham que é só correr, chutar e ganhar dinheiro, mas é muito mais do que isso. É ter um físico, um mental e um psicológico ali muito bom. Quantos talentos se perderam por não estarem bem emocionalmente? O futebol exige um pacote completo, e o Ferreirinha está provando que tem esse pacote. Quantas vezes você vê aí um cara que joga muito bem, ou até mesmo você joga muito bem futebol, os amigos ali, no domingo, no sábado, mas na hora, quando vai fazer um teste na peneira para algum time, não consegue nem pegar na bola direito, e quando pega na bola, fica com medo de tocar, de fazer o drible que você sabe fazer, de fazer uma jogada. Por quê? Porque na hora você não tá preparado mentalmente ali na hora. Então, ser jogador de futebol exige isso. Sem contar que se você não tiver um físico bom, você não vai conseguir correr nem aguentar jogar os 90 minutos do jogo. E tem até aqueles vídeos comparando, né, jogador profissional com amador. O nível é tão diferente que parece que o cara é o Messi jogando contra uma turma de colégio. Então, assim, eu não gosto daquela história das pessoas falando, aquele jogador é um pereba, aquele jogador não joga nada. Cara, aquele jogador que você tá ali reclamando, seja ele da Série A, Série B, Série C ou Série D, ele tem físico, ele tem o mental para estar ali. Ele pode não estar jogando tão bem, mas ele mereceu estar ali. Graças a Deus ele mereceu. Então, quando o Neto fica nessa zoação, duvidando do Ferreirinha, fazendo chacota, Se você, Ferreirinha, fizer 10 gols, eu faço o programa de tanga, de oncinha. porque acha que ele não ia fazer 10 gols e tal, cara, tem um versículo aqui que cabe bem nesse assunto. E em Provérbios 16:18 está escrito: a soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. Ou seja, quando a gente começa a duvidar ou menosprezar os outros, achando que somos superiores, a queda é certa. Ferreirinha, velho. Só se for meu Ferreirinha, meu tio lá em São José do Rio Pardo. Aquele Ferreirinha lá, aquele é bom de bola. Se Ferreirinha eu ser torcedor do São Paulo, qual foi o último gol
que o Ferreirinha fez. E talvez seja isso que o craque Neto está prestes a ter. Porque se o Ferreirinha conseguir fazer esses gols, o craque Neto vai ter que ficar de tanga ao vivo para todo o Brasil ver. A soberba dele ali na hora de falar aquilo ali acabou e pode complicar a vida dele. E mesmo que o Ferreirinha não faça esses 10 gols, tá aí a lição. E não pode ficar fazendo isso com as pessoas, menosprezando as pessoas desse jeito, falando que não vai conseguir fazer uma coisa. Não é bom ficar desse jeito. Agora imaginem comigo, se o São Paulo e Corinthians se enfrentam na Copa do Brasil, jogo decisivo, vai ficar empatado, o Ferreirinha entra no segundo tempo, ou até mesmo no primeiro tempo, e faz o 10º gol da temporada e elimina o Corinthians. Cara, isso seria absoluto cinema. Isso mesmo. O Brasil inteiro ia parar, a torcida do São Paulo ia loucura, e o craque Neto, bom, ele teria que cumprir a promessa e ainda ver o Corinthians sendo eliminado. Imagina se isso acontecer, né? Vamos ver, né? Mas vamos ver como é que vai ser. E falando em gol, hoje, 3/8/2025, tem São Paulo Internacional. É mais do que uma oportunidade para o Ferreirinha chegar no 10º gol. E eu tô aqui torcendo por ele. E que o Ferreirinha, com fé em Deus aí, em nome de Jesus, consiga chegar a muito mais gols e que na próxima temporada ele jogue muito melhor do que nessa e que ele consiga crescer cada vez mais, porque ele tem habilidade para isso.